Hello, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Não, coloca aí umas palminhas porque eu voltei no canal. Brincadeiras à parte, gente, eu tava bastante sumida aqui do canal. Realmente faz um bom tempo que eu não conseguia gravar vídeo pra vocês. Mas foi por motivos de tempo mesmo. Eu não tava conseguindo conciliar o meu tempo com a gravação de vídeos. Mas aí, pra recompensar, eu trouxe hoje um vídeo para vocês muito especial e eu espero trazer mais vídeos desse tipo aqui para o canal, que é o vídeo de maquiando o cliente. Então nesse tipo de vídeo eu vou estar mostrando para vocês as técnicas que eu uso, a forma que eu uso para maquiar realmente as clientes. Então assim, já comenta aqui embaixo se você gosta, se você apoia que tenha mais vídeos desse tipo aqui no canal. E qual mais conteúdo que você quer que eu grave, tá? Então eu pretendo sim voltar agora bem mais ativa no canal, então a gente vai ter aí vlogs nesse mês, vai ter outros vídeos bacanas, mas aí coloca aqui embaixo aquilo que você gostaria que eu gravasse, aquilo que você quer ver aqui no canal da Isa. E aí eu vou fazer de tudo pra estar gravando pra vocês, tá bom? O vídeo de hoje, na maquiagem que foi feita, eu usei todos os produtos da linha da minha parceira, Ketura Makeup. Eu vou deixar aqui, olha, o Instagram deles pra vocês e vale a pena dar uma olhada lá, tá? Os produtos são excelentes. E aqueles produtos que não tem da Ketura ainda, eu usei de outras marcas, tá? Então, todos os produtos que eu usei, eu tô mostrando. E se ficar alguma dúvida, também pode deixar nos comentários que eu vou responder a todos vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, se inscreve logo, tá bom? Vem fazer parte do nosso time e ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar a partir de agora. E eu espero sinceramente que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Então, vem comigo conferir o passo a passo dessa maquiagem do poder. Eu comecei higienizando a pele dela com esse tônico da Mary Kay. E aí eu vou limpando o rosto dela, né? Tem que limpar bem antes a pele de fazer qualquer maquiagem. Esse passo é fundamental para que a maquiagem da sua cliente venha durar mais, tá? E aí eu já fui corrigindo a sobrancelha, eu usei a sombra da Ketura. O tom da sombra é a KS13. E já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu faço a correção das sobrancelhas, tá? Então vale a pena conferir. Em seguida, eu apliquei essa base, que é uma base mais clarinha que o tom da pele dela, para fazer o recorte das sobrancelhas e já fui espalhando em toda a pálpebra móvel. Tá? Aliás, toda a pálpebra superior, para ela já funcionar como um corretivo, né? Neutralizar o tom das olheiras. E também já servir como um fixador de sombras para o esfumado que a gente vai começar a fazer. E aí, olha, eu vim com um iluminador facial e apliquei do início até metade do olho, tá? E eu fui aplicando, olha, dando batidinhas para esse início do olho ficar bem iluminado, bem cintilante. Eu queria um efeito bem claro aí no início do olho. E aí eu apliquei com batidinhas, tá? Em seguida eu vim com essa sombra, que também é da Ketura, que é um tomzinho de roxo, é uma das minhas sombras favoritas deles. E com um pincel bem fofinho, eu comecei a esfumar. Eu deposito sempre o excesso de sombra lá no canto externo e depois venho entrando com movimentos circulares. E ali, olha, eu fui alongando o esfumado e trazendo até o canto interno, marcando bem de leve o côncavo, porque eu tava com um pincel fofinho, então nada muito intenso, tá? E aí eu cuidei ali, olha, na transição entre o iluminador e a sombra roxinha. Depois, com a mesma sombra, eu troquei de pincel. Eu peguei um pincel de esfumar menorzinho para deixar aquela sombra mais intensa ali no canto externo. Então, percebam que eu usei a mesma sombra e fui só trabalhando a intensidade dela. É bem interessante também, quando a gente tem um controle sobre a intensidade do esfumado. Você consegue fazer um degradê, muitas das vezes usando apenas uma cor de sombra. E sempre ali, olha, cuidando na transição entre o lilás, o roxinho, né? E o iluminado. Então eu fui fazendo movimentos de vai e vem, de sobe e desce.
E depois eu já vim com a sombra preta e um pincel de esfumar bem pequenininho para ir escurecendo só lá o cantinho interno. Então eu vim, olha, com movimentos circulares, bem de leve e sem passar do côncavo, tá? É muito importante a gente lembrar que com sombra preta a gente tem que trabalhar sempre do côncavo para baixo, para não ficar aquele olhar muito pesado, para ficar um degradê bonito das cores, né? Então assim eu fui, olha, cuidando ali na transição entre o roxinho e o preto e esfumando no canto externo. Vocês percebem que sombra preta a gente tem que ter um certo cuidado, então às vezes demora até mais um pouco para esfumar, para não ficar nada marcado, tá? E aí, olha, eu já vim iluminando. Aliás, eu voltei com a sombra lilás. Eu voltei com a sombra lilás para trabalhar a transição entre o preto e o roxinho novamente. E agora sim, olha, vim com o iluminador novamente para iluminar abaixo das sobrancelhas, tá? Então eu deixei bem iluminado o olhar dela para criar um contraste, fazer um olhão mesmo. Esse tipo de maquiagem, gente, é legal para fazer naquela cliente que vai se formar, que vai ser madrinha de casamento, que vai para uma festa à noite, porque é um olho mais pesado. E aí, para reforçar o brilho no cantinho interno do olho, eu vim com esse pigmento da Vult. Esse é a cor 01. E eu fui depositando, tá sequinho mesmo, do jeito que ele tava. Eu vim com um pincel mais preciso e vim depositando mesmo, sabe? Fazendo uma leve pressão para ele fixar ali por cima do iluminador. Depois eu vim com o delineador líquido da Ketura e fiz um delineado normal e logo em seguida puxei o gatinho, tá? Sem mistérios. Máscara de cílios. Nesse momento eu passei só nos cílios superiores, tá? Eu gosto sempre de aplicar a máscara de cílios antes de vir com os cílios postiços, porque assim eu não preciso sujar os meus cílios postiços ou os cílios da cliente com máscara, porque aí fica duro depois pra lavar, sabe? E aí, olha, já limpei abaixo dos olhos dela e vim com o primer da Ruby Rose. E o primer eu gosto de aplicar sempre do centro para fora, porque a região do centro do rosto é a região que mais transpira. Logo, vai ser a região que vai mais necessitar de cobertura e vai ser o primeiro lugar que a maquiagem vai querer sair dentro de algumas horas. Então, sempre eu capricho no centro do rosto, tanto no primer quanto na base. E para pele dela, eu usei 2 tons de base da Ketura, né? Eu fiz a misturinha com a base 1 e a base 3, tá? Então, eu fiz aí, olha, a misturinha. E eu fui aplicando com o pincel língua de gato, porque eu queria uma cobertura mais pesada. Então eu apliquei com o pincel e logo em seguida eu vim com a esponjinha para dar acabamento. Porque, querendo ou não, às vezes, principalmente quando se faz uma pele mais pesada, você fica com as risquinhas, as marquinhas do pincel na pele. E aí a esponjinha vem para uniformizar tudo isso aí. A partir da testa, olha, primeiro eu fiz o recorte superior da sobrancelha. E depois passei novamente com o pincel língua de gato, a base na testa e dei o acabamento também com a esponjinha, tá? E aí, olha, eu fiz uma cobertura bem pesada, tá? Eu apliquei uma quantidade bem generosa de base, porque eu queria uma pele mais elaborada. Então aí eu fui aplicando, olha só, espalhando bem. Usei esses 2 tons de corretivo da Natura. Usei o bege claro para iluminar o rosto dela e usei o marrom médio para fazer o contorno, mas eu usei ali só na lateral das bochechas, tá? As outras regiões de contorno eu vim só com o pó mesmo, porque eu gosto de deixar essa região da bochecha mais intensa na hora do contorno. Ah, eu também apliquei ali um pouquinho nas laterais da testa. Então, olha só. Depois eu vim com a esponjinha dando batidinhas, tá, gente? É importante a gente não arrastar a esponjinha, porque senão acaba perdendo a cobertura do produto. Então aí eu vim com batidinhas de leve
Primeiro eu esfumei a parte clara e depois a parte escura. E olha só, logo em seguida eu usei a paletinha de pó da Ruby Rose, usando um pó mais claro para ir nas regiões mais claras. E para reforçar o contorno, eu usei um pó mais escuro da Ketura. Essa daí é a cor 05, se eu não me engano. E eu reforcei toda aquela região mais escura do contorno, tá? Na parte clara, gente, eu deixo, né, o excesso do produto na pele e deixo absorvendo, sabe? Isso faz com que a pele venha durar mais. E aí depois é que eu esfumo no final. De blush, eu usei esse Duo e usei o lado mais escuro para deixar a pele dela com um aspecto mais bronzeado. Na verdade, esse blush parece mesmo um bronzer, né? Apliquei lápis preto, esse daí é da Ruby Rose. Apliquei na linha d'água e borrei um pouquinho para fora da raiz dos cílios para deixar um olho bem dramático. Olha só, reforcei ali a camadinha de pó porque a gente vai trabalhar com sombra preta abaixo dos olhos e aí não pode correr risco de manchar essa pele, né? Pelo amor de Deus. E aí com um pincelzinho fininho, eu vim selando o lápis com a sombra preta. E aí depois eu troquei com um pincel de esfumar. E por último, eu vim com a sombra roxinha que a gente usou lá em cima, com um pincelzinho lápis, tá? Então, para deixar bem esfumadinho também a parte inferior dos olhos. E aí, por último, eu venho com a máscara de cílios na parte de baixo. E olha só, agora sim eu vim tirando o excesso de pó para a gente poder aplicar o iluminador. Esse iluminador, gente, foi o mesmo que eu usei lá no canto interno dos olhos dela, tá? É o iluminador da Ketura. E aí o iluminador vai muito da sua personalidade. Eu amo uma pele super iluminada, então eu caprichei no iluminado, que eu acho que dá um efeito lindo pra foto. De batom, eu apliquei esse daí, que é uma misturinha de 2 batons da Ketura. Eu misturei o marrom nude com o KB01, que deu esse marrom meio chocolate. E esse foi o resultado. Eu não consegui trazer em vídeo porque o meu celular descarregou, mas eu trouxe aí em fotos para vocês conferirem o resultado dessa maquiagem poderosa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom?